Olá, pessoal! A nossa aula de hoje tem um tema bem importante sobre a estática, que é o equilíbrio de um corpo. E esse corpo é um corpo extenso. Está aí um cilindro extenso. As condições para que ele esteja em equilíbrio é que as forças resultantes sejam igual a zero. Aqui eu coloquei para vocês, força 1 vale 10 e força 2 vale 10. Elas se anulam. Por quê? Qual é a resultante dela? Elas têm a mesma direção, horizontal, porém sentidos opostos. Então, seria 10 menos 10, que dá zero. Aí a gente ouve muito falar assim, ó, se um ponto material está em equilíbrio, é porque a resultante das forças que atuam sobre ele é igual a zero. Mas o corpo, aí no caso, é um corpo extenso, cilíndrico. Será que basta para a gente essa força resultante igual a zero para que esse corpo esteja em equilíbrio também? Vai acontecer isso com esse objeto extenso? Sim, vai acontecer. Para que ele esteja em equilíbrio, uma das condições é essa, que a força resultante seja igual a zero, em equilíbrio estático, ok? Aí eu passei para vocês essa página de equilíbrio estático e dinâmico. O que é o equilíbrio? Estabelecido com a soma de forças. Essas forças que eu mostrei lá para vocês, F1, F2, que agem sobre o corpo, é nula. Então, ela pode ser classificado como estático ou dinâmico. No nosso caso, a gente quer o equilíbrio estático. E o que ele é o equilíbrio estático? Coloquei para vocês. Ele tem uma condição, a resultante das forças e as somas das forças, ou torques, são nulas. Então, nós precisamos dessa outra condição, resultante da força igual a zero e o momento das forças, ou torques, também sejam igual a zero. Então, nessa situação de equilíbrio estático, os corpos entram em repouso. Aí eu coloquei para vocês as duas condições para que esse corpo extenso, cilindro, esteja em equilíbrio estático. Eu falo para vocês, nesse caso, todos os outros pontos dele vão ter movimento. Onde não vão ter movimento? Por que eles vão ter? Porque eles vão começar a rotacionar aqui. Mas o centro de massas, que é esse aqui, ele vai permanecer em repouso. Ele é o centro geométrico. Então, assim, quando está em repouso, ele está em repouso. Quando está em movimento, ele está em movimento retilíneo uniforme, a velocidade constante. Então, para que isso aconteça, a condição de equilíbrio estático, nós temos que ter as resultantes igual a zero e o resultado da soma do torque também igual a zero. Então, a somatória do sentido horário com a somatória do sentido anti-horário tem que dar zero para que esse cilindro esteja em condição de equilíbrio estático. E aí eu coloquei também quando um corpo é submetido às duas forças, mesma intensidade, a mesma direção, porém sentidos opostos. São chamados de forças binárias. Temos duas forças, onde F1 é igual a F2, porque eles estão na mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, tá? Então, o total do torque que a gente pode achar aqui é o torque da F1 mais a F2, tá? Que tá aqui, eu coloquei o torque. Então, tem os pontos A e o ponto B. A força de A, tá? Que é o torque do F1, mais a força de B, que é o mesmo valor, do torque 2. Colocando o F em evidência, fica
F, entre parênteses, A mais B. Quem é A mais B? A mais B é a distância, é onde existe o giro do torque. Então, preciso ter essas condições. Ok? Obrigada.